Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do grupo de teatro Luau Cultura, e hoje vamos falar sobre quadrinhos. E o quadrinho de hoje é um quadrinho da Disney, ó, A Ânfora Misteriosa. E aqui, ó, como o tio Patinha fala, é uma história com vários finais. Isso aqui é uma aventura interativa que você participa do caminho do rumo que a história vai seguir. Essa história aqui, por exemplo, tem 5 finais. Isso aqui é baseado nesses livros jogos. Conhece? Inicialmente ela foi publicada aqui no Brasil pela Mark Saraiva. Esse aqui, por exemplo, ele começa que você está andando num rochedo e encontra uma pessoa que foi assassinada, está com uma faca aqui no peito. E aqui tem 2 opções. O que você pode fazer? Você pode procurar, você prefere procurar os objetos que tem ao lado dele, para ver se tem alguma coisa interessante, ou vai procurar no corpo. Então, você procura aqui, escolhe essa opção e vai seguindo o caminho. Né? Você já conhecia esse tipo de livro? Como eu disse, originalmente foi publicado aqui no Brasil pela Mark Saraiva, esse aqui também é da Mark Saraiva, e hoje é publicado no Brasil pela Jambô. Tá? E foi publicado por outras editoras também. Esse aqui é de uma outra coleção, do mesmo estilo, que é feito pela Bertrand Brasil. Já conheceu esses livrinhos aqui? E tinha uma outra também, ó, que é tipo esse aqui, esse aqui é de editora Abril, mas esse aqui não é um livro-jogo. Esse aqui é um romance. Conforme essa aventura aqui do Tio Patinhas, ela é só uma história interativa que você vai escolhendo os caminhos. Né? Então, qual que é a diferença deste, que é um romance, para esse aqui, que é um jogo? É que este aqui tem algumas opções que você luta com os personagens. Por exemplo, este. Ó, até é curioso, tem um ser antropomórfico, metade ave, parece o Tio Patinhas, né? Então aqui, nas opções desse feiticeiro aqui, ó, tem habilidade e energia, porque você também tinha habilidade e energia. Então, quando você se depara com um inimigo que você tem que duelar, você tinha que jogar dados e você descontava da sua habilidade, da sua energia e vencia ou morria, que nessa história aqui você podia morrer. Nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, que você se encontrou com 4 inimigos, ó, são 3 piratas e mais o capitão. Então, aí você duelava com todo mundo, ou você testava a sua sorte, você poderia até fugir desse combate, e você continuava trilhando seu caminho, e você poderia vencer, sair vitorioso lá com tesouro, ou com o que você foi buscar, ou você podia morrer nessa aventura. Você conhecia isso aqui? Tinha também, da Mark Saraiva, foi publicado pela Mark Saraiva, né? Este livro aqui, ó, que é o mesmo tipo de aventura, mas esse aqui você jogava em dupla. Você jogava com um amigo. Nessa história aqui são 2 irmãos, um é um guerreiro e o outro é um feiticeiro, e você começava a aventura junto. Então, você ia com um amigo, você ficava num canto, seu amigo ficava no outro, e vocês começavam a aventura juntos. Em determinado momento, vocês se separavam e cada um seguia a sua trilha sozinho. Mas, de repente, lá o feiticeiro, ele chegava num portão de um castelo. Só que para entrar nesse castelo, você precisava entrar junto com uma outra pessoa, você não podia entrar sozinho. Então você tinha que esperar seu irmão, o guerreiro, chegar. Caso o seu amigo que estivesse com o guerreiro morresse no meio da aventura, você tinha que trilhar um outro caminho, você não poderia ir por esse caminho. Caso ele chegasse, vocês entravam juntos e você continuava a aventura juntos, até determinado momento que vocês tinham que separar. Vocês já jogaram esse joguinho aqui, ó? Esses livros que eram tanto uma aventura em dupla quanto essa aventura solo? O que acontece? Esse quadrinho que a gente já vai falar a respeito, ele segue os mesmos moldes. Aqui, ó, no começo da aventura tem uma porção de ícones. E aí, em determinado momento da aventura, vai aparecer esses ícones, são os caminhos que você pode escolher. Então, todos esses aqui, ó, todos esses ícones aqui são todos os caminhos que você pode escolher nesta aventura aqui. Tá?
Mas só falar mais um pouquinho disso, para falar da origem e tudo mais. Aqui, por exemplo, este livro publicado no Brasil, aqui, ó, tá 1985. Mas acho que 1985, porque só está no copyright, não está quando foi publicado aqui no Brasil. Eu acho que foi publicado aqui no Brasil na década de 90. 85 é quando foi publicado lá no Reino Unido. Tá? Porque isto aqui começou com esse fulano aqui, ó, Steve Jackson, britânico. O primeiro livro que ele escreveu nesse estilo foi em 1982. Tá? E aí esse nome tem uma curiosidade, que Steve Jackson tem um outro Steve Jackson, só que esse dos Estados Unidos. Então tem o Steve Jackson estadunidense e o Steve Jackson britânico, e os dois trabalham com RPG. Inclusive, esse Steve Jackson estadunidense já escreveu 3 aventuras aqui para essa coleção. Essa coleção aqui tem uns 50 títulos, ó. Esse aqui é o número 9, este outro que é o número 24, esse da Jambô, número 22, e ó, esse aqui é do Ian Livingstone, esse é do Steve Jackson e do Ian Livingstone, e esse aqui é também do Steven Jackson e do Ian Livingstone. Esses dois aqui, essa dupla britânica que inaugurou essas aventuras interativas, mas quem criou mesmo o primeiro livro desse foi só apenas o Steve Jackson em 1982, como eu já disse. Mas eu falei que tinha um outro Steve Jackson lá dos Estados Unidos, que também era importante para a cena do RPG mundial. Por quê? O Steve Jackson, lá dos Estados Unidos, ele criou o sistema GURPS, que eu vou deixar aqui embaixo o que significa o GURPS, mas traduzindo seria um sistema genérico, ou um sistema universal, para jogos de interpretação. Jogos de interpretação é o RPG, que é Role Play Games. Você interpreta, aqui no caso você está interpretando um pirata, e você trilhando lá os caminhos desse pirata. E o RPG, a primeira empresa que fez um jogo de RPG foi o mais conhecido de todos, que é o Dungeons and Dragons, que foi pela empresa chamada TSR. E essa empresa, ela lançou uns 10 jogos, né? Lançou Dungeons and Dragons, que era uma aventura fantástica lá na era medieval. E aí teve também uma aventura espacial, teve uma aventura tipo cyberpunk. Então, dependendo do cenário, tinha uma regra diferente. Então, essa TSR, que fez o Dungeons and Dragons, ela fez mais uns 10 jogos, e para cada um desses jogos, mudavam as regras. E aí, isso fez tanto sucesso que outras empresas de jogos também começaram a criar os seus próprios jogos baseados no Dungeons and Dragons, né? E lá nos Estados Unidos, uma empresa de jogos, que eu não me recordo qual é o nome, onde o Steve Jackson lá dos Estados Unidos trabalhava, ele falou assim, mas confusão isso, né? Os jogos são todos com a mesma temática, né? De interpretação de papéis, de jogos de fantasia, só que cada um tem uma regra. Então ele começou a tentar bolar um sistema que unificasse as regras, para você jogar, qualquer jogo que você jogasse com essas mesmas regras. E esse é o sistema GURPS, que esse Steve Jackson inventou. Então, você podia jogar sua aventura espacial, sua aventura de fantasia heróica, sua aventura de fantasia fantástica, com as mesmas regras. Independente, então, porque as regras eram as mesmas, independente se o cenário mudava. Um era cenário cyberpunk, outro era cenário, sei lá, de faroeste, de vampiro, de tal. Entendeu? Então, só para não confundir, só para essa curiosidade também dos dois Steve Jacksons, um britânico que criou esses livros aqui e o estadunidense que criou esse sistema chamado GURPS. Mas, então a gente tinha esses livros-jogos, né, dessas editoras todas. Eu tenho aqui também, ó, este aqui é mais infanto-juvenil, da editora Melhoramento, você também é da Disney, e também era uma aventura desse Clube do Pinguim aqui, que você era um inventor, e você tinha opções, o que você poderia fazer, então ele te dava uma opção para você também ir. Teve um livro que eu li também, esse eu não tenho, eu peguei numa biblioteca, era um livro nacional,
chamado Código Dumont, Conspiração Dumont. Eu vou achar e colocar aqui do lado, que era do Santos Dumont. Ele estava lá em Paris, na época 1900 e pouquinho, quando criou mesmo o 14 bis, né, no começo do século. E estava tendo uma conspiração, um conflito lá, e você era um detetive da Scotland Yard, e você tinha que ir atrás das pistas para conseguir esse plano do avião e tudo mais, né? Então eu lembro que tinha uma cena assim, que você entrava na casa que você estava pesquisando e tinha um cara saindo pela janela. As opções eram: você vai atrás do fulano que sai pela janela, do possível ladrão, ou você vai olhar no quarto para ver se você consegue encontrar o mapa que estava procurando. Então você escolhe as opções e vai seguindo o caminho. Você já conheceu esse livro aqui? Vou deixar aqui esse que está na tela, que é o Conspiração Dumont, acho que era isso o nome. Então tinha esses livros, né, que eu falei que eram os solos. Tinha esse aqui, que era o Aventura em Duplo. Tinha esse, que no caso da editora Abril, que era o romance. E temos também histórias em quadrinhos. Só para falar que eu lembro também que tinha aquela seriada da televisão, da Globo, né, que era Você Decide, que você escolhia o final. O fulano, você acha que o fulano deve fugir com a amante ou continuar casado com o fulano? Aí você ligava e escolhia o final que você achava mais adequado. Teve aquela série Black Mirror, que a Netflix estava fazendo, acho que o último episódio da série, você também escolhe os caminhos. Tem umas animações que você também é interativa, você escolhe para onde... Você já viu alguma dessas? Mas o que importa agora é esse quadrinho aqui. E eu já enrolei, né? Até agora não falei sobre a historinha. Mas só mais umas curiosidades. Esse aqui é o exemplar de assinante, só que eu não era um assinante. Isso aqui eu comprei num sebo. E os quadrinhos da Abril, elas tinham umas curiosidades interessantes, Tinha uns códigos. Conheci isso aqui? I significa Itália. Então essa história aqui é uma história italiana. Foi feita a primeira vez lá na Itália. TL 1602. TL 1602 significa Topolino, número 1602. Ou seja, essa historinha aqui foi publicada a primeira vez nessa revista Topolino. Aí continuando o código, AD 193/1. AD significa Almanac Disney, 193/1 é a primeira história. Então a primeira história da Almanac Disney 193. Então a gente começa aqui, a ânfora misteriosa. Não sei se eu já disse, mas a ânfora é esse pote de barro romano aqui, Então, temos aqui a apresentação dos personagens. Aí a gente vê que tem o Tio Patinhas, o Professor Ludovico, o Peninha e o Pato Donald, né? O Professor Ludovico é esse carinha aqui, caso alguém não conheça. E o Professor Ludovico é um professor e cientista, né? E ele tinha encontrado um documento que mostrava que uma embarcação romana tinha naufragado aqui nessa região onde está o barquinho deles, e nessa ânfora tinha tesouros, né? O professor Ludovico não sabe o que tem. O Tio Patinhas acha que lá tem diamantes. Então, o Tio Patinhas, do jeito avarento que é, ele chamou os sobrinhos, né, para participar da aventura, porque aí não teria que pagar um especialista, né? Então ele faz uma chantagem emocional com os sobrinhos. E do outro lado, lá da história, a gente vê esses dois personagens. Aqui é o Patacons, aquele outro pato milionário que é inimigo do Tio Patinhas, sabe aquele pato que tem um chapéu coco? Que toda vez que perdia o Tio Patinhas ele comia o chapéu? Lembra desse personagem? E tinha esse outro fulano aqui. Esse fulano eu não sei se é um personagem recorrente, eu não conhecia, mas nessa história aqui também é um professor e cientista que ele é rival do professor Ludovico. Então, apresentando qual é o motivo e os personagens todos, temos o primeiro impasse. Você prefere seguir o Tio Patinhas ou você prefere seguir o Patacons? Então vamos seguir o Tio Patinhas. Então, você escolheu seguir o Tio Patinhas. Então você continua a aventura, né? Agora os sobrinhos já estão com roupa de mergulhadores, indo para baixo, o Patacons fica desconfiado, o Peninha e o Pato Donald encontram uma embarcação, realmente. Então você vai acompanhando a aventura toda,
até que chega no novo dilema. Você prefere ir para cá ou para cá? Caso a gente optasse por seguir o Patacôncio, era na página 34, deixa eu ver. Você optou por seguir o Patacôncio. Aí você vai com esse personagem por baixo d'água, que está de submarino. Vai também conhecendo a aventura por esse outro ângulo, né? Até que você chega num impasse. Você prefere fazer isto ou isto? Então você vai trilhando o caminho até que você chega em um dos finais. E um dos finais, por exemplo, é este. Que ninguém fica com a ânfora. No outro final, também ninguém ficou com a ânfora. Eles encontraram só uns potes quebrados e achavam que era só isso. Num outro final, quem fica com a ânfora é o Patacôncio. Na outro final, quem fica com a ânfora é o Tio Patinhas, que é esse final aqui. E é o único final que a gente descobre o que tem realmente nesta ânfora misteriosa. Não eram diamantes, nem ouro, como estavam pensando os patos milionários, né? O que tinha na ânfora era azeite, porque o dono dela gostava de temperar a sua salada. Então, os dois pesquisadores, professores ficam contentes, porque é um grande achado arqueológico, essa peça vai para o museu. Já os patos milionários, que queriam ouros ou diamantes, já desmaiam e ficam sem reação. E essa é a historinha, que é bem interessante. Você já conhecia? Essa historinha aqui, segundo lá o Guia dos Quadrinhos, eu vi que ela foi publicada 3 vezes no Brasil. A primeira foi aqui, em 87, lá na Topolino, que é a edição original, foi em 86, publicada na Itália. Aí no Brasil, a primeira vez publicada foi aqui, em 87. Aí depois foi publicado nessa edição aqui, em 95. Depois, novamente, em 95, nessa outra edição aqui. Você teve alguma dessas edições que tinha essa historinha? Você, por exemplo, conhece algum outro quadrinho que tem esse formato? Eu não me recordo se a Turma da Mônica, por exemplo, tem alguma história nesse formato, se a própria Disney já fez alguma outra história assim. Então, se você lembra, se você já leu, deixa aí nos comentários. E é isso. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.